aparentemente, estamos ao vivo aqui em 3 plataformas. Coloquei ao vivo no Facebook, coloquei ao vivo no canal do YouTube, né, Masmorra Cine, e na Twitch também, né, porque é bom que a gente já faz o conteúdo. Aliás, já tem gente assistindo, inclusive, então boa noite para quem está no YouTube e dá um salve pra gente aí depois aí, hein? Pra gente poder falar seu nome, etc, tá? Deixa eu só... Entrei um pouquinho antes, né? Porque eu queria testar como é que tá o áudio. Dá boa noite aí, Marcos. Boa noite, bem-vindos. Quem está acompanhando a gente aí pelo YouTube ou quem também ainda vai entrar aí pelas outras, né? Quem for assistir depois, né? Também, você que vai assistir depois no conforto aí do seu lado, no horário que for mais conveniente para você, seja muito bem-vindo. É isso aí, gente. Essa daqui é a última live do ano, último podcast do ano. Eu escolhi falar um pouco sobre o último episódio. Depois eu com o Marcos vamos conversar sobre as nossas pretensões para 2024, né, Marcos? Sim. Quem sabe vocês dão pitaco também aqui, é bom, né? E tal. Eu sou Angélica Helst, mas eu vou me apresentando durante o período do programa, porque a pessoa pode chegar, eu já me apresentei. Eu tô aqui com o Marcos Noriega, né, Marcos? Exatamente. Como isso aqui vira um podcast, quem me conhece sabe que eu sou bem metódica, então eu vou fazer o que eu costumo fazer nesses podcasts aqui da série Hannibal. Eu faço a descrição, falo um pouquinho, o Marcos está comigo hoje, então é sinal que ele pode interagir, né? Eu vou contar o que acontece de maneira sucinta, né? No último episódio e tal, e depois eu vou comentar um pouquinho, deixa eu me endireitar que eu tô toda torta aqui. Vou comentar um pouquinho sobre como foi, né? Fazer aí a revisão dessa temporada. Aliás, uma coisa que eu tenho falado sempre, né, Marcos? Uhum. Que eu queria que alguém tivesse feito um podcast na época, porque eu ia adorar poder ficar assistindo e também poder ficar, né? Ouvindo as pessoas comentarem, né, e tal, porque agora eu tô... de 2013 a 2015, já fez né, muitos anos que essa série começou. É verdade. E foi uma série bacana, né? Que acabou fazendo sucesso e impulsionando um pouco a carreira do Mads Mikkelsen nos Estados Unidos também, né? Até hoje é muito falada, né? Porque as pessoas realmente sentem muita falta de ter continuação e sondam o Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen, nessa altura, já fez vários papéis. Ele está nos principais papéis de franquias, né? Tem essa piada até, ele está em todas, né? Star Wars. Isso. E foi um grande momento também da carreira do Bryan Fuller, em que ele trabalhou numa série até o final. Não sei se depois disso aconteceu de novo, acho que não, né? Não sei. Aqui eu acho que a série foi cancelada, né? Porque disse que ele queria fazer o Silêncio dos Inocentes, né? Então a série foi cancelada. Ele agora, atualmente, ele já sabe que antes de cancelar, ele sai. Para não ter a chance de fazer de novo isso com ele, né? Verdade. Mas vamos lá, Marcos, eu vou contar um pouquinho aqui sobre o que acontece. Depois, o que tu recordar, o que tu quiser comentar, tu pode comentar, tá bom? Como você tá comigo, muito também para poder falar a nossos projetos para 2024, para poder dar um salve para quem é padrinho, né, Marcos? Padrinho, madrinha, colaborador. Tem uma galera que nos ajuda. Nossa, a gente é muito grato, porque a gente conseguiu trocar a placa-mãe do computador, trocar processador, e tem gente que sempre faz Pix para ajudar. Vocês estão no nosso coração, né, Marcos? A verdade é que a ajuda do pessoal que é colaborador, do pessoal que apadrinha, do pessoal que contribui, ela bateu todos os recordes esse ano de 2023 e acabou sendo importantíssima para a gente conseguir renovar uma parte da aparelhagem e continuar produzindo. Então, isso foi muito bom, foi uma coisa que serviu de grande incentivo para a gente e acaba também, de certa forma, não é o único termômetro que a gente tem das pessoas gostarem do que a gente faz e respeitarem o que a gente faz, mas acaba sendo também um bom termômetro essa coisa da gente ter essa ajuda para poder continuar produzindo. Então foi muito bom ter esse reconhecimento, né? Verdade. E a gente só tem a agradecer, né?
e tentar aí no ano que vem produzir coisas que sejam bacanas para que esse pessoal se sinta, digamos, né, recompensado também, né, por ter ajudado a gente. Não, e logo depois de uma pandemia, né, meu, que tá todo mundo derrubado, né, muita gente ficou sem trabalhar, ficou desempregado, e eu queria muito e consegui, né, tudo bem que ainda falta comprar a placa de vídeo, né, e depois teve essa mudança das regras para compra do AliExpress, eu tô ainda, mas o processador que eu peguei tem placa de vídeo integrada, né, então dá para trabalhar um pouco, dá para fazer live que nem a gente está fazendo aqui agora. Eu sei de uma coisa, meu, eu sou muito grata mesmo a pessoa que nos apoia, que fez Pix, que compartilha, que interage, porque, meu, é muito difícil para quem é como nós, assim, a gente não é patrocinado, assim, por empresas, nada. A gente faz podcast totalmente de coração, meu, como muita gente aí, gente boníssima, podcast, só para poder dar uma exemplificada, né? Que, assim, você faz muito na garra, né? E tal, né? A gente, inclusive, pede apoio, o pessoal do podcast, né? Nem é muito de pedir apoio, né? Mas isso aí ajuda muito, porque a gente não tem recursos, né? Então, você depende dos seus próprios recursos para tudo, para pesquisa, para pagar a internet, para pagar a luz, por aí vai, né? Então, eu quero dizer que se a gente entrou numa live aqui, só não apareço em vídeo, que primeiro que eu estou totalmente descabelada aqui, e foi um dia muito puxado para quem, né? Me conte aí como é que tá no seu estado, na sua cidade, porque aqui tá um calor absolutamente infernal, do tipo, estou derretida. Então eu não quero nem aparecer, eu quero só poder conversar com vocês, vocês escutam a minha voz, a voz do Marcos, né? Quando a gente estiver menos morrendo aqui de calor, aí a gente a gente aparece, né, Marcos? Exatamente. Meu amigo, minha amiga negacionista que fica dizendo que a poluição produzida pelo homem não influencia na temperatura, né, que nós estamos experimentando aqui. Já é ruim o calor sem escutar você falar essas coisas, com o calor fica pior. Putz, total, né, meu, total. Mas vamos lá, então. Eu falei pro Marcos, como isso aqui também é um podcast sobre o último episódio, eu vou contar as coisas que acontecem aqui. O Marcos vai falar também o que ele recorda, porque nós assistimos na época, né, gente? Não sei você que está acompanhando aqui, a gente assistiu na época e teve mix de feelings, né? Porque esse final, muita gente ficou, né, assim, caraca, não acredito, acabou assim, né, e tal. Mas eu vou comentar e depois o Marcos fala também, né, Marcos? Eu lembro que na terceira temporada o Hannibal come menos, né? O que ele costuma comer, né? Vocês já sabem o que é. Mas ele ainda come, ainda tem. Tanto que tem uma hora que ele come os lábios do Chilton, credo, gente, mas é verdade isso, né? Vamos lá, então, comentando aqui esse episódio aqui, Marcos, que o episódio se chama A Ira do Cordeiro, The Wrath of the Lamb, né? Lembra o Silêncio dos Inocentes, né? Silence of the Lambs, né? Então, tem uma brincadeira aqui, né, que é colocada aqui. Você tem ele escrito pelo Brian Fuller, o Steve Lightfoot e o Nick Antosca, né? Que eu tenho falado sempre também dos roteiristas, porque, na verdade, tem episódios aí, Marcos, que são a 4 mãos. A 4 mãos não, né? Há muito mais mãos, que são 4 pessoas, às vezes, assim, e a gente sempre fica, assim, meio com o pé atrás, quando tem episódios escritos por muita gente. Você fala, o que está acontecendo, né? Sim, é que na verdade, na TV acaba isso sendo uma prática um pouco mais comum e tem resultados menos desastrosos do que costuma ser no cinema, né? Mas realmente em termos de roteiro e tudo, digamos assim que essa temporada, a terceira, ela é menos redonda, talvez, do que as outras duas, né? Tem eu vou falar sobre isso ali no final, assim, né? E tal, porque eu vou fazer uma análise no geral da série, né? Mas realmente, a gente tem um pouquinho de pé atrás aqui, né? Mas a direção é do Michael Rymer, que, olha, Rainha dos Condenados, que é um filme... Eu sei que as pessoas gostam desse filme, até porque a Laia, né, faleceu e tal, mas é um filme péssimo, de diversas maneiras. Outros filmes também, ou seja, ele não é um diretor de filmes muito relevantes, não, mas ele, para a série aqui, até que ele trabalha direitinho, né? Vamos colocar assim, porque tem gente aqui maravilhosa, né? Mas é uma coragem pegar um cara assim que não é tão notório, né? Tem episódio até dirigido pelo Neil Marshall, Marcos.
sabe, na série. Então, é legal, assim, a direção, é uma direção segura desse cara, apesar de tudo, né? Mas vamos lá, para não me estender muito, né, para não deixar um áudio muito longo, eu vou contar as coisas que acontecem aqui para vocês que estão acompanhando. Quem recorda aqui, estamos numa fase onde o Dragão Vermelho, ele sequestra a Reba, né? Que a Reba aqui, Marcos, é aquela atriz do True Blood, né? Tu lembra? Que é aquela atriz do True Blood que faz a Reba, que é aquela personagem cega, sim, né, e tal. sim. Maravilhosa demais, sabe? Sem palavras para a atuação dela. E ele sequestra, né? No último episódio, ele sequestra ela e ele começa a fazer um jogo com ela. A gente vê que é um jogo porque ele fala para ela assim, olha, você passa a mão no meu pescoço. Aí ela passa, ele está com uma chave no pescoço. Aí ele manda ela tirar a chave pela cabeça dele e fala para ela assim, eu quero ver se eu posso confiar em você. Você vai ali e fecha a porta, né? E claro, ela cega, aliás, ela tem uma coisa assim de ser uma pessoa muito... ela conhece muito bem os ambientes, sabe? Ela é muito safo. Aí ela vai até a porta e claro que ela tenta fugir, né? Só que ele já está do outro lado da porta, ele já esperava isso. E aqui ele está fazendo o esquema para, na verdade, tê-la como testemunha. Por quê? Porque você vê que ele... O que é muito diferente do filme Dragão Vermelho, né? Você vê que ele faz isso, aí ele volta, manda ela fechar a porta, manda botar a chave no pescoço dele de novo, e ela começa a chorar e falar que ama ele, falar para ele não fazer mal para ela. Só que ele fala, eu não quero que o dragão machuque você, eu não aguento mais. Aí ele manda ela segurar assim, tem uma espingarda enorme, né? E tal, e ele acaba simulando, que a gente descobre que está simulando, que deu um tirambaço na cara, né? Aí você vê que o cara fingiu, né? Aí ela fica desesperada, ele toca fogo em tudo, fala que, né, ele quer morrer com ela, né? E era tudo um joguete dele, era tudo uma estratégia dele, para que ele sabe que a Reba iria conseguir sair, ele mostrou para ela que estava com uma chave no pescoço, para que ela saiba de onde tirar, né? Tanto que o corpo, que não mostra a cara, do Richard Armitage, é um corpo cujo tiro arrebentou a cabeça toda, mal tem cabeça, né? Então, na verdade, ela vai conseguir sim fugir e ela já vai estar depois aparecendo ali no hospital, né? Muito ferida, conversando com o Will e contando para o Will assim, olha, eu vi que ele estourou a própria cabeça, né? Ele tocou fogo na própria casa. Então, eu estou contando já isso porque, sim, é uma estratégia e vai ser revelado logo no começo do episódio, sabe, Marcos? Sim, sim. Tu gosta do Richard Armitage, Marcos? Eu gosto bastante dele, né? Eu não vi muita coisa com ele, não, mas em todos os papéis dele que eu vi, eu achei que ele se desempenha muito bem. Eu gosto bastante dele em Hannibal, na verdade. Na verdade, para mim, foi a melhor atuação que eu vi dele foi justamente em Hannibal. Que legal. Eu gosto muito dele, até já falei aqui, naquela minissérie Norte-Sul, né? Que é baseado no livro da Elizabeth Gaskell. Eu gosto dele, claro, no Hobbit, né? Porque eu sou a louca do Senhor dos Anéis, né? Do Tolkien. E eu gosto muito dele no Hannibal porque tem uma fisicalidade muito grande nesse papel dele, né? Ele fica o tempo todo... Como ele precisa ser o Dragão Vermelho, ele está se transformando num dragão. Então, várias vezes aparecem as asas gigantes, aparece um rabo, sabe? Assim, então, é uma coisa que não tem nada de galhofa. Ele fazendo o Dollar Ride, a versão dele do Dollar Ride é muito boa, né? Então, aqui quando a gente vê que a Reba, ela conta para o Will foi lá visitá-la, conversar com ela, ela fala, eu vi que ele está morto, eu toquei na cabeça dele, ele explodiu a própria cabeça, né, e tal. O Will, ele se solidariza com ela, fala, olha, que bom que você está bem, né, e tal, e ele depois vai falar para o Hannibal, porque ele está numa fase, Marcos, que ele quer tripudiar do Hannibal Lecter. Hannibal está preso, está naquele sanatório, né, e tal, naquele asilo, e ele vai lá para falar que o Dragão Vermelho se matou, né, porque ele quer tripudiar. E eles têm um diálogo muito interessante com o Hannibal, porque ele fica o tempo todo falando que o Hannibal não significa nada para ele, e o Hannibal fica falando, você vai pensar em mim, né? E aí você entende, Marcos, por que o pessoal faz tanto crush, sabe, com
coisa assim, porque episódio anterior a Bedelia fala assim, ele cai em si, Hannibal me ama. Ele fala, será que o Hannibal me ama? Ele conversando com a Bedelia, ela fala, sim, ele te ama. Então tem uma questão mesmo aqui de amor romântico também, né? Apesar de ser uma relação muito tóxica, né? Sim, o Hannibal, ele é aquele boy lixo que vai desgraçar a sua vida, né? Mas, tirando a piada, né? Sim, a gente... É interessante como tem um subtexto ali de envolvimento até romântico, né? Uhum. O Hannibal, ele é uma pessoa que ele tem uma grande sofisticação e ele gosta de envolver todas as relações dele em uma forte ritualística. E não Sim. seria diferente por alguém que ele gosta, né? Que ele tem até ali talvez um interesse até romântico na pessoa. Eu diria assim que tem muitas camadas essa relação que ele tem com o Will. O problema é que a ritualística do Hannibal, por ele também ser um tremendo de um sociopata assim, do mais alto nível, né, que se pode imaginar de sociopatia, tem características que vão ser bem desgraçadas para você, né, passar. Enfim. Não, nesse episódio ele demonstra muito assim o quanto ele está chateado, para dizer o mínimo, né? Bravo, porque o Will ele pergunta para o Will, você vai sentir a minha falta, né? Você gostou de me ver? E ele fala que não, né? E ele sai assim, dá as costas para o Hannibal que está preso, só para descobrir quando ele chega no hotel que ele está sendo esperado por quem? Pelo Dragão Vermelho. Uhum. O Dolarhyde que sequestra ele, né? Sequestra ele e ele conversa com ele depois, quando ele volta a si, né? Porque ele dopa o Will. E aí o Will convence ele. Aí que você vê que o Will, ele tá numa sanha meio autodestrutiva, né? Que eles precisam convencer o Hannibal Lecter tipo assim, fazer um esquema com o FBI, né? Convencer o Hannibal Lecter a fazer um esquema para que ele mate o Hannibal Lecter. Ele fala, você tem que transformar, na verdade, o Hannibal Lecter. É ele que você tem que atacar. E depois mostra o Will com o FBI, com os técnicos ali, eles examinando aquele corpo com a cabeça estourada, e realmente os caras fazem lá a análise e veem que não é o corpo do Dolarhyde, Dragão Vermelho, Fada dos Dentes, não, é um cara aleatório lá e tal, que ele colocou aquela dentadura, que ele coloca aquela dentadura da avó, né, toda torta. Aliás, é muito legal a performance do Richard Armitage nesse episódio devido a isso também, sabe? Então, ele tem um monte de rictus, né, físicos ali por conta dos problemas que ele tem, né, psiquiátricos e enfim. E é engraçado que ele transmite isso com o corpo mesmo, com as expressões, e é medonho, né? Eu vou te falar que esse personagem do Richard Armitage aí, a Fada dos Dentes que ele cria, me dá um certo medo desse cara. E ele consegue, ao mesmo tempo, ser uma pessoa que tem um lado de alguma docilidade quando ele quer também, né? Claro que isso daí é a antessala, né, da morte, sempre, né? É a antessala do inferno, né? Falando em antessala, nesse episódio aqui, eu gosto muito disso na série, né? Porque o Hannibal, você tem acesso na série ao palácio da memória dele. Tanto que no momento que o Will vai visitar o Hannibal, não parece que o Hannibal está numa cela, parece que ele está numa igreja, né? Onde ficam aqueles meninos cantores da Itália e tal. Então ele parece a todo momento que faz essa brincadeira, como ele não tivesse ali. Ele está visitando o Hannibal dentro do palácio da memória dele. Então isso é interessantíssimo, sabe? Quer dizer que essa briga, essa DR, esse quebra-pau, é no espaço de, vamos colocar assim, de segurança do Hannibal, onde ele está fingindo estar em outro lugar, né? Então a rejeição do Will tem isso, né? Também acaba tirando ele da fantasia dele, desse palácio da memória, né? Então... O Hannibal, ele é uma pessoa também profundamente solitária, né? Porque ele quer encontrar um igual, né? E talvez ele imaginou que no Will isso pudesse acontecer e não foi. Ele acha o tempo todo, né? Que o Will também vai se transformando durante a série, né? Então você vê que realmente
vamos colocar assim, a relação é tão tóxica e é tão problemática que poderia sim que o Will se tornasse algo muito parecido com o Hannibal, né? E tal, mas a gente não teve desenvolvimento disso devido ao cancelamento da série. A empatia que o Will tem, porque ele consegue, né, se colocar no lugar dos assassinos e ir desvendando a psique deles e o modus operandi deles através de um forte senso de empatia que ele tem, né? E isso aproximou muito ele e o Hannibal se entendem, na verdade. Uhum. São duas pessoas que são meio párias, mas sim conseguem entender um ao outro. E, né, isso faz eles se aproximarem, por mais que o Will não queira, né? Mas ele tá intimamente ligado ao Hannibal e não vai ter como separar isso mais, né? É. Não, e ele consegue implorar pro Jack, né, para fazer esse esquema com o Hannibal para poder tentar pegar o Dollarhide, né? Fingir que ele vai ser transportado pelo FBI, né? Precisaria levar o Hannibal sob custódia e tal. Ele fingiria uma fuga, né? E o Jack acaba aceitando, apesar de ficar meio achar estranho que o Will, ele tá muito ansioso, né? O foda é que, cara, o Will aqui, ele tá muito bitch. Porque aí depois ele vai falar com a Abdilia, né? Porque ele tem se consultado com a Abdilia, vai conversar com a Abdilia e fala para ela assim do que ele tá prestes a fazer e ela fica, obviamente, achando ele irresponsável, fica desesperada, né? E ele fala para ela assim, para ela ver o que ela quer fazer, porque a carne voltou ao menu, cara. Aí ela até vira para ele ser um homenzinho arrogante, irresponsável, sabe? Então a Abdilia, porque o Hannibal, ele costuma cumprir as promessas dele, né? Ele não conseguiu comer a Abdilia, né? E digo comer literalmente, né? E tal, e a Abdilia depois estava ganhando dinheiro sendo, como é que é, dando aquelas palestras, como é que foi ser mulher de um canibal. Isso. E o caraca, fingindo que, na verdade, ela não lembrava nada do que ela fez na Itália, mó cínica. E o Hannibal não vê a hora de pegar esse conhecimento dela de como é conviver com um canibal que está incompleto, né, e completá-lo finalmente, né? Ela saber o último detalhe que falta, né? Que é quando você é o jantar. Eu tinha uma memória falsa, né? Eu achava que eu tinha visto ele fazendo uma janta com a Abdilia, tipo assim, servindo a perna dela, né? Mas era uma memória falsa, né? Então não aconteceu, né? Sei que, obviamente, né, Hunt to the Hills, né? Se o Hannibal, como as pessoas sabem que ele é terrível, né? E foge mesmo, né? As pessoas que tiveram qualquer relação com ele vão fugir, né? Então, olha o que aconteceu. Aliás, é muito trágico, não sei se tu lembra, né? Porque vai mostrar de novo o Chilton aqui. O Chilton tá numa daquelas... Ele sobreviveu, tá numa daquelas câmaras bariátricas, né? Que elas têm forte quantidade de oxigênio para ajudar na cicatrização e tal. Mas ele tá queimado, foi queimado vivo, foi totalmente ferido pelo Dollarhide, né? E a Lana vai lá visitá-lo, né? E você vê que esses personagens eu acho muito rico, Marcos. O que a série faz com esses personagens, com a Lana, com o Chilton, com o próprio Will, entendeu? Que eles não são personagens planos. Por exemplo, o que aconteceu ao Chilton foi uma coisa que o próprio Chilton joga na cara dela. Todos bolaram aquilo, que fizeram um plano ali para tentar fazer o Dollarhide reagir, né? Usando aquela jornalista, né? Do Tetler, né? Para falar que ele era porque eles percebem que ele é... Eles usam a Fred Lounds, né? Isso. Percebem que ele é homofóbico, aí falam que ele é um perturbado, que ele é um abusador e babá. E, na verdade, ele acaba atingindo o Chilton, né? Só que o Will, ele faz uma sacanagem. Ele pega, na hora que vai botar foto no jornal da Fred Lounds, ele coloca o braço assim, abraçando o Chilton, né? Aqui que o Dollarhide faz, vai atrás do Chilton, né? E aí que ele vai ser... muito ferido, ele vai ser queimado e tal. E aqui ele joga na cara da Lana tudo isso. Ela fala assim, o Hannibal, ele realmente atingiu muitas pessoas, né? Não somente o Will, mas você, né? Porque você me trouxe para essa armadilha, você foi lá me buscar, que foi ela que convidou, né? Levou o Chilton para falar com o Jack e o Will. Então você vê que as pessoas também estão transformadas, esses personagens não são planos, né? Eles têm, eles não são mocinhos, né? Acho isso interessante.
eles têm um arco de desagregação moral, e que o catalisador é o Hannibal, a presença dele, né? Mas eles acabam, claro, né, sucumbindo a toda essa trama, né, que o Hannibal criou em torno deles, e eles se deixam levar e acabam todos eles ultrapassando seus limites éticos e morais e se transformando em outras coisas. O Hannibal meio que foi transformou todos eles em algo diferente e algo muito mais sombrio, eu diria, né? Muito mais obscuro do que eles eram no começo, ou que eles achavam que eles eram, né? E é interessante a forma como a série trabalhou esses personagens, deu essa leitura interessante para eles, esse arco, né? Que ao contrário não é um arco de superação, é um arco de decadência ética e moral, né? E isso é bacana, né? Não, muito bacana, muito bacana. É mais interessante. Eu acho o Chilton da série, ele o melhor Chilton, você entende? Ele tem muito mais agência, ele sofre, ele teme, ele tem um medo muito grande. Ele não é apenas um covarde engravatado, torturador do Hannibal, ele tem uma coisa a mais. Ele tem uma insegurança, entendeu? Ele tem uma coisa vingativa, tem certo momento que ele quer fazer com que o Will seja preso, né? Então, ele o tempo todo ele tem uma baixa autoestima muito grande. Isso é muito interessante. O Chilton na série, ele é desenvolvido, né? Ele é um personagem que ele tem um desenvolvimento, e a gente acaba... eu vou falar uma coisa engraçada, ele pode parecer um personagem até certo ponto desprezível, mas eu conseguia me identificar com ele. E até em certos aspectos entendê-lo. Não concordar, mas entender o Chilton. Diferente como você mesma falou, no Silêncio dos Inocentes, ele é meramente um sujeito insuportável que a gente fica torcendo até pro Hannibal comê-lo, né? Ele não tem tempo para ser desenvolvido. Aqui a série teve, né? Então ele vai até o último episódio tendo relevância dentro da história, tanto que nesse momento ele joga na cara da Lana, né? O que ela também se tornou, né? O que ela é capaz de fazer para poder se vingar. Então isso é bem legal, né? Bem legal. E o Hannibal deixa nas pessoas marcas físicas e psicológicas, né? Isso é curioso, né? Exatamente. Deixa eu concluir aqui, só para comentar, então, que tem essa visita da Lana ao Chilton, né? Que ele joga na cara. Aí, depois a Lana vai se juntar com o Jack e o Will para conversar como é que vai ser esse esquema aí de transportar o Hannibal e tal, né? É claro que a Lana tem muito medo, né, que o Hannibal se solte, porque ela também está jurada de morte por ele, né? Então, aí você vê que ali, quando eles forem fazer o plano, né, e tal, só tem uma coisa que o Hannibal faz questão, porque ele quer humilhar o Will, né? Ele fala assim, eu só vou aceitar fazer se o Will vier me pedir desculpa e me pedir pessoalmente. E aí o Will vai ter que ir lá, novamente, no Palácio da Memória, né, do Hannibal e tudo, e falar para ele se ele pode ajudá-lo. O Hannibal até usa uma expressão engraçada, ele fala assim, você da última vez que esteve aqui, você meio que jogou o microfone, né, antes de sair, né, drop the mic, né, e tal. Agora você foi obrigado a pegar o microfone, né, e voltar e falar comigo. Ele queria isso, né, e o Will aprendeu a manipular o Hannibal, ele já entendeu, e sabendo que o Hannibal o ama, não é? Já que foi falado isso aqui mesmo, textualmente na série, ele vai lá e começa a manipular. Ele fala, você faria isso por mim? Seria muito importante e tal. E olha só, né? O Lecter sabe que está sendo manipulado, mas ele aceita do mesmo jeito, né? Eles têm esse plano, então, para poder atrair o Dollarhide para esse encontro com o Hannibal. Só que, claro que vai dar tudo errado. E, bicho, dá errado num nível, porque vão morrer pessoas, né? Porque, veja bem, o cara vai ser transportado numa van, vai ter motorista, vai ter polícia, vai ter várias pessoas envolvidas que, quando der o problema, morre gente, né? Então é meio estranho, né, Marcos, isso daí, né? Parece que as vidas humanas não importam muito, né?
A gente fica com essa impressão, e quando a gente pensa em alguns esquemas armados pelo Jack também, a gente percebe que, digamos assim, desde o início, em toda essa movimentação para pegar esses psicopatas, etc., e sobretudo o Hannibal, tem umas pessoas que eles veem meio como dispensáveis, assim, né? Desde que eu consigo o meu objetivo. E Verdade. isso é complicado, né? Moralmente falando. Mas mas o caos moral é bom para a narrativa, né? Enfim, para a história. Boa noite, Samir. Ele veio falar oi, lindezos. Então, oi, boa noite, Samir. Oi, lindão. Ô, Samir, Samir querido. Então, deixa eu continuar aqui, né? Porque, vamos ver, a gente ainda tem que falar para os projetos do blog, né? A gente chega aqui então e estamos indo para as fases finais do episódio, né? Aonde você vai ter esse evento em si, que é justamente como eu comentei, vão estar ali o Will vai estar junto com o Hannibal, claro, todo mascarado, amordaçado, enjaulado dentro de uma van com policial, com escopeta e tudo, só que o Dragão Vermelho, Dollarhide, ele estará num carro da polícia, ele vem por trás ali com aquela sirene e tal, e vai atirando em todo mundo, que esse personagem, esse vilão, ele é um exímio atirador. Então ele realmente vai matar meio mundo, então vai ser o que eu te comentei contigo. O plano do Jack, para ele dar certo, vai ter gente que vai morrer, né? No final de contas, então é o que você falou, o Jack ele não tem o menor constrangimento também dele acabar envolvendo as pessoas e quem morrer, morreu, né? O que importa é que, na verdade, ele também, tanto quanto o Will, nesse momento eles querem matar o Hannibal. Eles acham que a humanidade vai ficar melhor sem o Hannibal, né? Coisa que a gente até que concorda, até porque a vida deles mesmo está em risco, né, Marcos? Né? Tá todo mundo aqui, o Hannibal, qualquer momento que ele fugir, todo mundo pode correr risco, né, de ser morto por ele, né? Sim. Então, quando acontece isso e tal, e aí fica sabido, né, claro, né, o Dollarhide ataca todo mundo, o Hannibal vira a caminhonete, o Hannibal consegue sair, né, e só ficam os dois vivos, só o Will e o próprio Hannibal. Você vê que aí eles pegam um carro ali, o Hannibal fala, vamos segui-lo, ele quer que nós o sigamos, né, e tal, e pega um carro de polícia e tal, eles vão indo atrás do carro onde está o Dollarhide, né, porque tem que ter o desfecho dessa situação, e você vê que aqui os dois estão juntos novamente, né, e todos chegaram a uma concordância, né, inclusive a própria Alana e tal, que o Hannibal precisa morrer. Só que quando eles descobrem, a Alana descobre que ele fugiu, já mostra, né, Marcos, uma cena da Alana indo embora com a esposa e o filho, porque, esse homem solto, o próprio Hannibal fala para ela, você sabe que tudo que você teve a partir do momento da briga na minha casa, ali você morreu, né? Se você arrumou esposa e filhos, não importa, você vai, eles estão perdidos também, eles me pertencem. Então já está ameaçando, sabe? Então ela já parece ela fugindo. As pessoas costumam ter sede de vingança. O Hannibal tem fome de vingança. É pior, é problema. Então aí eles vão para a van, né? O Hannibal se solta, vai para a van, pega o carro, convida o Will, fala, vamos embora, Will, né? E tal, e eles se dirigem a uma casa na beira de um penhasco, que tem um plano muito lento e muito claro. Queria perguntar para quem assistiu, eles mostram vários, como se fossem degraus, sabe, naquele penhasco. Ele não é reto, né? Ele tem vários patamares, eu não lembro o nome ali, que onde que se cair uma pessoa, ela não cairia diretamente no mar. Para mim ficou essa impressão, que esse plano, ele tem essa intenção, mas a série acabou, né? Mas vamos lá então. Aí ele vai para essa casa, que é uma casa muito chique, na beira de um penhasco, fazem ali uma análise sobre a questão da erosão, né? Eu acho que é até uma figura de linguagem que eles utilizam para falar sobre a erosão da humanidade também, a destruição, uma coisa que é inexorável, né? Então você vê que ali eles estão olhando ali para o penhasco, e depois já estão lá dentro conversando, o Hannibal está servindo um drink, né? E ele pergunta para o Will, você quer vê-lo me matar, né? E o Will fala que sim, né?
E aí, daqui a pouco, eles percebem, né, que eles estão sendo observados pelo Dolaride, né? E aí, quando ele está tomando vinho, né, você vê que atravessa aquela janela, aquele vidro, uma bala, né, que atinge a barriga do Hannibal, né? É interessante porque é mostrado que os ferimentos são ferimentos sérios, né? Não são ferimentos que dá para você safar dos ferimentos, né? O Hannibal é atingido, a bala atravessa a barriga dele, né? E depois o Dolaride já entra, o dragão vermelho, né? Ele já entra, né? E você vê que ele tá feliz porque o Hannibal, né? Tá ferido, mas apesar do Hannibal se virar para ele e falar assim, olá, né? Olá, Francis, né? Que é o nome dele, olá, Francis, né? E aí, se por acaso o Will tivesse alguma ilusão que o Dolaride não iria atacá-lo, ele estava muito enganado, porque ele pega umas facas e ele mete uma facada fortíssima no pescoço do Will, né? Então são todos danos que eles recebem ali nessa luta ali com o Dolaride que são de morte. Eu penso assim, né, Marcos? Que ali tinha a intenção que esse personagem, se eles não fossem morrer, ia ser uma sorte muito grande, porque, porra, ferimento na barriga, tiro na barriga, facada no pescoço, né? O Dolaride dá várias facadas no Will, né? Tanto que como ele machuca muito o Will, aí você vê que ele leva o Will lá pra fora e tudo continua esfaqueado, eles continuam a brigar. O Hannibal se levanta, né? Aí ele percebe que ele tem que salvar o Will, porque, porra, não pode o Will morrer na mão do Dolaride, né? Aí começa a atacar o Dolaride, o próprio Will também se junta a ele, ataca, os dois atacam o cara, entendeu? E é interessante o Hannibal não admite que alguém vá tentar estragar a refeição dele, né? A futura refeição dele, não. Em vários sentidos, de acordo com todo mundo, né? Porque o cara, o Dragão Vermelho, tá atacando alguém que ele ama, né? É o cara que ele ama, né? Ele tá sendo assassinado por um inferior, né? Um serial killer inferior, né? Que ele talvez achasse que o Dragão Vermelho, tanto que ele, quando ele começa a falar pro Hannibal, eu quero filmar você agonizar para eu poder absorver a força, e ela vai vir para o dragão, né? Então ele acha que filmando as coisas ele consegue atrair a força para o dragão interno dele, esse dragão vermelho aí, né? Só que, bicho, sinceramente, os dois começam a atacar ele e ele acaba sofrendo muito dano, né? Muito dano e acaba no chão. E a cena, né, Marcos, dele no chão, o sangue em torno dele parecem asas, né? É como se ele estivesse, naquele momento ele virou um dragão, né? Não é um dragão imaginário, ilusório, ele é o dragão de sangue, é um dragão morto, né? Isso sim. Sim, mais uma metáfora visual bem interessante nessa série, que é cheia delas, né? Tem muita... O Bryan Fuller gosta, né, de usar muitas metáforas visuais nas narrativas que ele conduz, seja como showrunner, né? E nessa série aqui eu acho que ele chegou até no ponto mais alto em conseguir, né, essas metáforas visuais interessantes e muito evocativas, né? Sim. Enfim. Não, e aí vem o grande finale, né? Porque aí nesse momento o Will ele está, veja bem, eu penso, os dois estão morrendo, né? Cobertos de sangue do Dragão Vermelho. E o Dragão Vermelho tinha isso dele querer atacar as famílias nu, porque na luz da lua o sangue ficava com uma cor diferente. E o Will se vira e fala pro Hannibal, é lindo, né? É verdade, a cor muda, né? Sob a luz da lua, a cor do sangue, né? Aí o Hannibal vira para ele e fala assim, eu não falei que eu ia transformar você, que você seria igual a mim, algo assim, né? E eles dão um abraço, que não é um abraço fraternal, é um abraço mesmo de dois amantes, como se fossem dois amantes, sabe? O Will encosta a cabeça dá para tu interpretar de diversas maneiras, que ele está definhando porque ele está morrendo, ou ele encosta a cabeça no peito do Hannibal porque ele quer se abrigar, né? E o Hannibal também faz uma expressão de muito prazer, né? Mesmo ele tá sofrendo ali, agonizando e tal, e aí os dois... E nesse momento que o Will pega e atira os dois pelo penhasco, né? Sobe a música, né? Aí ele fala, o Hannibal fala para ele antes de cair, fala assim, veja, isso é tudo que eu sempre quis para nós dois, né? Aí você fica até pensando assim, queria o quê? Que os dois morressem? Juntos, talvez sim, né? E aí quando ele cai, né,
no penhasco, você fica, né? Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, falei, meu Deus, o que é isso? Como assim? Uhum. Mas não é um final ruim. A gente sabe que na segunda temporada também as pessoas sofreram ferimentos gravíssimos e conseguiram sobreviver. E a gente fica na dúvida se eles não voltariam. Mas esse não é um final ruim. Uhum. Mesmo que ele tenha sido um final que foi forçado pelo encerramento da série, pelo cancelamento, de qualquer maneira, apesar dessa temporada ter altos e baixos, assim, ele foi um final interessante, um final que faz sentido. Né? Oh, agora o choque maior, porque eu, né, não tinha pegado isso aí, mas depois dos créditos, a série faz a maior trollagem. Porque passa a cena, tem cena pós-créditos. E quando a gente vai assistir, tá quem? A Bidilha. Ela tá sentada na cabeceira de uma longa mesa, olhando para uma lindíssima travessa com a sua própria perna assada. Uhum. Aí você vê que ela tá ali, né? Sem a perna esquerda e tal, e termina com ela pegando um garfo. Né? Uhum. Então ainda tem essa trollagem no final, assim, que sinceramente é genial. Uhum. Assim, eu gostei desse último episódio. As pessoas lamentaram, né? Foi tipo, teve toda espécie Mas de. você acha que a Bidilha, ela mesma resolveu queria comer a própria perna, ou será que na verdade o Hannibal sobreviveu e a gente está vendo no futuro o momento em que ele pegou ela e fez ela comer a própria perna? É aí que tá, né? Porque assim, não deu tempo para ele conseguir, depois daquela fuga de carro, ele ia atrás da Bidilha, cortar a perna dela, né? Estancar o sangue, né? Será que ela mesmo cortou a própria perna, né? Então deixa tudo em aberto. É por isso que todo mundo fica também com a impressão de que, caramba, pode ser que tinha uma outra intenção aqui, né? E a gente que não sabe, né? Então acho interessante isso daí, né? Pra caramba, né? Então é isso, né? Termina assim, gente. A série Hannibal, que eu lembro claramente de ter falado muitas vezes pro Marcos, falar assim, ai caramba, eu queria tanto que tivesse um podcast sobre a série Hannibal, acabou passando os anos e eu mesma fiz. Uhum. Né? Então, né? Mas olha, vou te falar que é muito bom. Aqui vem algumas curiosidades que eu costumo colocar, Marcos, extras e tudo, tá? Diz aqui, então, nos extras, que os primeiros minutos desse episódio, que são aquelas cenas da Reba, seriam do episódio anterior, só que acabaram sendo transportados para esse aqui, né? Os caras sempre colocam isso. Diz que o episódio foi inicialmente planejado para abrir com uma cena do Dollaride queimando uma pilha com toda a sua parafernália do dragão, pintura, livro, filmes e tal. Diz que o Brian Fuller moveu essa filmagem para o final do episódio durante a edição, tanto que tem um momento que aparecem as coisas pegando fogo, sabe? O quadro, que era quase um altar que ele tinha para aquele quadro, né, do Blake, do Dragão Vermelho. Então, interessante, o Brian Fuller alterou, né? Diz aqui também que a sequência de Reba escapando da casa em chamas ia ser muito mais elaborada no roteiro, e apareceria o Dollaride seguindo ela secretamente com uma máscara de gás para garantir que ela saísse viva, coisa que eu lamentei não terem deixado, porque de certa maneira humanizaria um pouco mais o personagem, que visivelmente para ele, talvez ela fosse a única pessoa que ele amava de verdade, né? Aí diz aqui que o Brian Fuller não pôde fazer isso devido às restrições de orçamento, tempo. Diz que grande parte das filmagens não estava de acordo com os padrões do programa, acabou levando ele a editar muito, né? Fazer versões mais curtas do que ele gostaria, né? Ele queria uma coisa mais impressionista, né, e tal, né? Aqui diz também que, embora o programa ignore intencionalmente o elemento do estupro, né, dos crimes do Dollaride no livro, porque diz que esse personagem no livro ele também é um estuprador, né? O Dollaride, o Dragão Vermelho. O Brian Fuller, no comentário em áudio, ele disse que confirmou ao Richard Armitage que o Dollaride planeja estuprar, meu Deus, o cadáver de Hannibal como fez com as outras vítimas, porque esse personagem era necrófilo, olha isso, gente. Uhum. Né? Aqui a série meio que só subentende. Você vê que ele tira a luva, toca nas mães, né, das famílias que ele assassina, por aí vai. Olha que personagem horroroso, né? No roteiro, o Will ataca o Hannibal, tirando do blefe.
em contraste com a versão final, né? Então seria diferente. Em vez de vir o tiro, né, que atinge o Hannibal, seria o Will que atacaria, né? E sobre o livro também, que eu sempre comento rapidamente aqui, que a pessoa que tem o livro, a gente gosta de acompanhar, esse episódio aqui ele conclui a adaptação do romance do Dragão Vermelho, usando os capítulos 14, 46, 48, 50 e 54. Diz que faz várias referências ao livro do Apocalipse e tal, e tem várias questões que eu sempre recomendo ao pessoal ir nesse site Fandom, que eles são bem criteriosos e tem muitas coisas interessantes para você que quer mais informações. Sempre tem questões aqui do DVD e do Blu-ray também que eles colocam, mas como a gente já está um certo tempo aqui fazendo a live, acabou demorando um pouquinho, já estou a 45 minutos, eu quero aproveitar esse momento aqui, primeiro, depois vou perguntar a tua opinião também, Marcos, porque eu sei que tu assistiu a primeira vez comigo, também tu tens tuas opiniões, né? Mas eu queria dar a minha opinião, né? Porque eu já estou aqui há meses, né? Falando sobre Dragão Vermelho com vocês, o pessoal está acompanhando. Criei um podcast com feed exclusivo lá para o Orelo, para o Spotify. Tá saindo no Masmorra Cine também. Mas, né, a gente investiu tempo, né? Um trabalho de afeto, né? E foi incrível fazer essa revisão, gente. Se por acaso você chegou aqui no último episódio, né, e de repente fala, pô, será que vale a pena assistir essa série Hannibal? Vale muito cada segundo. Ela é luxuosa nos diálogos. Esse cara, o Bryan Fuller, ele, né, Marcos, ele realmente tem uma visão, né, sobre questões de vida e morte de uma maneira muito interessante, filosóficas e tal, sobre amor, né? Uma questão queer que ele coloca na série, né? Ele tira aquele ranço aqui daquela, como é que eu posso dizer? Tem questões que ele altera, por exemplo, o Mason Verger, tem várias questões ali que no livro, por exemplo, é um cara que estuprava a irmã, né? Na série ele não coloca essa questão, então ele altera para uma outra coisa que também é cruel. Então é interessante como a visão do Bryan Fuller enquanto roteirista, com outros roteiristas, claro, ela é muito elegante e, claro, tudo, figurino, efeitos especiais, atuações, esse negócio do Will, ele fazer ter essa perspectiva alterada, que ele vê o crime, né, como se fosse um rewind, né? Ele vê tudo voltado à cena do crime, o sangue voltar para o corpo da pessoa, como a pessoa estava e tal, e ele ter essa visão sobre aquele facho de luz. Eu sempre achei isso uma coisa muito elegante, né? Para demonstrar ele fazendo a perspectiva do assassino, para poder entender como o crime aconteceu. Eu acho, nossa, cada segundo é uma série que eu teria o Blu-ray, né? Já falei para o Marcos, né? Teria o Blu-ray, DVD, né? E tal. Aliás, gente, comprem DVDs, Blu-ray, etc., porque a discussão é ótima e é muito válida, que tem muita coisa desaparecendo aí, porque não estão querendo, né, colaborar ou colocar nos streamings e estão sumindo. Então vamos salvar o cinema, gente. Né? Não confia só no streaming, não, né? Mas assim, vale a pena cada segundo. O maravilhoso Mads Mikkelsen, o maravilhoso aqui nessa temporada, né, o Richard Armitage, o próprio ator que faz o Will Graham, né, que é o Uffe Laurie, né? Uffe Laurie não, qual é o nome dele? Uffe Dance. É ótimo. Cada segundo, cada trama, né? A alteração, o cara pegar várias histórias, e aqui eu tô falando do Bryan Fuller, né? O cara pega vários livros, ele não, por exemplo, né? Quem está acompanhando sabe, ele não podia falar do Silêncio dos Inocentes. Então ele adaptou o Silêncio dos Inocentes. A Clarice, ela está vaporizada em várias falas da Clarice, na boca de outros personagens, atitudes que seriam da Clarice Starling. Então isso é muito bonito, cara. A maneira como ele adaptou o roteiro é muito elegante, né, Marcos? Sim, essa série eu concordo com você. Ela é bem escrita, é uma coisa assim, como ela é uma série que ela fala da perseguição, né, da investigação,
de serial killers, com um serial killer ajudando o FBI, sem que o FBI saiba, né, que ele é o pior de todos, né? Seria muito fácil a série focar nessa coisa aberrante do canibalismo, das mortes, que está representado muito bem na série também. Mas ela entende que a história precisa dos personagens, o foco são os personagens e esse lado muito obscuro da natureza humana que vai aflorar grandemente em todos eles durante a trama. Então, e a representação visual e gráfica disso, né? Dessas paisagens mentais aí, que são paisagens mentais bastante estranhas, né? E a série aproveita isso para ela ser visualmente marcante e interessante também, né? Então ela acaba acertando acho que em várias frentes, assim. E se torna uma experiência bem bacana da televisão. Ao mesmo tempo, tá na cara que é o tipo de série que talvez não tenha uma gigantesca audiência, né? Porque o valor de entretenimento dela acaba sendo um pouco menor do que outras séries assim que não vão tão a fundo e de forma tão pesada nesse lado, né, terrível da natureza humana. Enfim, mas séries de investigação policial, algumas acabaram fazendo muito sucesso na TV, né? Mas eu acho que essa é uma série que ainda vale a pena quem não viu descobrir e procurar e tentar conhecer, porque vai ter uma grande surpresa. Se ela hoje não é tão comentada, né? Ela é um produto assim muito bacana e muito interessante mesmo, né? Eu acho ela moderna. Acabamos ficando com fundo escuro aqui porque eu estava fazendo umas alterações, né? Eu acho ela muito moderna, muito elegante, sabe? Então para quem gosta de cinema e tal, né? Gosta dessa visão, né? Do cinema, pô, é uma coisa muito bonita mesmo, assim. Você vai ter uma experiência muito engrandecedora. Eu acho que ela não é uma série que é o terror pelo terror, sabe? É uma coisa meio... Você tem ali coisas para discutir, assuntos para debater, sabe? Acho isso muito bonito, muito elegante. O personagem principal é alguém que tem uma cultura sofisticada e tem um gosto estético sofisticado. E é bacana que a série conseguiu, né? Em diversos momentos, mesmo nos momentos em que ela está retratando algo muito aberrante, terrível, trazer um pouco dessa sofisticação estética, né? Que o próprio personagem Hannibal tem. Exatamente, né? E é isso, gente. Foi muito bom fazer a revisão. Espero que você... chegar aqui, assim, do nada você consiga se interessar o suficiente para poder, né, assistir e acompanhar, né, e tal, porque agora a gente vai fazer o seguinte aqui no nosso podcast, aqui a gente vai conversar um pouco sobre as coisas que a gente quer fazer para o ano que vem, né? Se você está acompanhando aqui, você já sabe que eu tenho interesse, né, eu já falei anteriormente, de falar sobre a maravilhosa série Six Feet Under, né? Eu estou pronunciando corretamente, né? O Six Feet Under, né? Que é uma série lindíssima, muito, né? Legal, que fala sobre isso também, vida, morte e tal. Eu adoro esses assuntos, né, Marcos? Né? Eu acho muito bom, acho que vale a pena a gente... quem não conhece, acho que vai gostar de conhecer, na verdade, né? O Marcos também chegou a assistir bastante, né? Eu vou fazer que nem Hannibal. A diferença com o Six Feet Under, eu acho que vai ficar quase o ano inteirinho de Six Feet Under. Isso vai ser bem legal. Para quem quiser acompanhar, eu devo começar... talvez não, porque eu vou começar em fevereiro, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que vai valer a pena para quem gosta. Ainda mais que está na Netflix, né, Marcos? Né? É uma série que eu acho que ela... Eu falo isso, repito, que eu acho que é o que fez a HBO... ser o que é HBO, né? Junto com Sopranos, né, também. Isso. É uma excelente série dramática. Enfim, apesar do nome Six Feet Under e tratar também de uma família que tem um negócio, ou pelo menos alguns membros da família têm um negócio que é uma funerária, é uma série sobre a vida, sobre as relações entre as pessoas. E é muito... fragilidade, né? Você ser frágil, né? Precisar de apoio. É uma série que ela falava, ela foi ousada
porque ela fala, você fala sobre morte de maneira clara, né? Vamos lembrar, cada episódio de Six Feet Under começa com a morte de alguém, né? Porque a família tem uma empresa funerária e tal, de embalsamamento, vende caixão e tal. Só que tem toda a questão da família, a questão das relações, questões de falar... Pô, na época se falava de questões de homofobia e tal, já que tinha um personagem que é gay, né? Depois foi o Michael C. Hall, né? Depois ele foi para Dexter, né? Então, pô, eu acho uma série muito rica. E agora que tá na Netflix, né, gente? E se não tá na Netflix, tem para baixar muito fácil, viu? Vocês vão amar, gente. Eu chorei muito. É uma série que todo mundo fala que terminou perfeita, redonda, né, Marcos? A série Six Feet Under, ela teve o tempo. A gente tá falando Você terminou agora de fazer essa releitura de Hannibal, que é uma série que foi cancelada prematuramente, né? Mas no caso do Six Feet Under, houve o tempo necessário para fechar os arcos dos personagens, para ter um encerramento que foi pensado, né? E aí ganha também. A gente tem alguns exemplos, eu não vou precisar me estender e citar, de séries que foram trajetórias muito boas, mas que sofrem com um final apressado, um final que não é satisfatório, e não é o caso de Six Feet Under. A série ela foi num passo certo, porque sabia também onde queria chegar e teve o tempo e as temporadas necessárias para isso, e ela acaba muitíssimo bem, fechando bem tudo. Então, quem te acompanhar nessa análise que você vai fazer da série, primeiro quem resolver assistir a série vai ter uma experiência com série dramática e com audiovisual na TV maravilhosa, muito boa mesmo, e também vai ter o prazer de poder te acompanhar e sabendo que tá investindo numa série, depois num podcast de análise, que vai tratar de algo que terminou também muito bem, né? Então... E eu gosto de fazer, sério, de coração, eu gosto de pegar e reassistir as coisas, porque é que nem um livro, gente, e com várias coisas, né, do audiovisual, literatura, você tá diferente. Como é que eu era na época que passava Six Feet Under, né? Era pessoa diferente. Hoje em dia eu já vejo a vida e a morte e as relações de outra maneira. Então isso é muito legal. Isso é muito legal. Quem quiser realmente assistir e acompanhar o podcast, eu sempre recomendo, porque eu sou muito paciente nesse sentido, né? Eu não fico fazendo maratona direto, porque eu vou gravar podcast, então eu vou ter que estudar para cada episódio. É isso que é legal, você acompanhando o podcast comigo, aqui vai começar agora ano que vem, você assiste o episódio e depois escuta o podcast, porque a série já é antiga, está toda disponível, mas aí você consegue ter né? Você pega os detalhes, curiosidades e tal, né? Então isso é muito bom. Isso é muito bom. Você fazer revisão no produto de audiovisual, que ele tem qualidade, ele é diferente. Como é que é a nossa percepção dessas questões, né? E tal. Então é tão bonito isso daí. Então vale a pena. Já, como eu falei, tá na Netflix e eu devo começar a fazer em fevereiro. Eu vou marcar ainda a data das lives, né? Vou ver se eu consigo fazer ao vivo, né? Bem difícil. Eu vou tentar. Ao mesmo tempo, a gente vai poder perceber como a TV também andou mudando, né? Como agora os valores de produção cresceram astronomicamente, né? Isso. E as séries de grande sucesso talvez um pouco comecem a depender disso, né? E o Six Feet Under, apesar de não ser uma série exatamente barata, mas ela não se apoiava, né, em uma grande parafernália de efeitos visuais e cenas grandiosas, né? Como agora a TV um pouco tá, né, se encaminhando. Era muito o roteiro, né? Vamos lembrar que a criação do Alan Ball, né? Que é maravilhoso, esse cara é do Beleza Americana, né, e tal. Vou falar sobre isso, né? E eu vou ter uma chamada, né? Vou falar Memento Mori para vocês, sempre nesse podcast, pra vocês lembrarem, né? Que Memento Mori, né, Marcos? Era aquele cumprimento até daqueles monges, né? E tal. Lembre-se, né? Lembre-se que você vai morrer, né? Porque a vida é curta, né? E tal. Não é uma coisa macabra, e sim uma valorização da vida, né? Então, de qualquer maneira, talvez o nome do podcast seja Memento Mori, né? É que eu acho que já tem, por isso que eu não posso pegar assim, utilizar, né? Mas vou fazer a revisão, como eu fiz com o Hannibal aqui, vou tentar fazer ao vivo, depois eu divulgo nas redes sociais.
É por isso, gente, que eu peço para quem nos apoia, né? Se você está escutando e é apoiador, primeiro o meu beijo e o meu amor para você, que você está ajudando a gente a nossa subsistência nessa internet. Segundo, se você não apoia e puder apoiar, a gente sempre agradece. O Pix está sempre lá no site, é apoiomasmorra@gmail.com. Por quê? Para a gente pagar o servidor, cara. A gente paga. A gente tem, ano que vem a gente vai fazer 15 anos de podcast, tá? 15, tá? E temos muito áudio. A gente tem, sei lá, mais de 20 GB de áudio. Porque são muitos anos de podcast, né? Então acontece. Olha que a gente nem exporta, né? Porque eu sou editora, eu nem exporto na maior qualidade, não, gente. É porque são muitos anos fazendo podcast, né? Então, por favor, nos apoie e vai continuar os projetos. A gente vai entrar em ato em janeiro, sim, porque a gente tem que criar a vinheta, tem que sentar e ver as datas das gravações, ver os convidados. Sim. Mas já fica a dica aqui que eu vou começar a fazer solo, né, o Six Feet Under, tá? Para quem quiser acompanhar. E, por favor, tá? É primeiro aviso, né, Marcos, sobre o ano. Sim, além de tudo, quem acompanha a gente nas lives, tem acompanhado, sabe que vai rolar também o Galeria do Terror, né? Isso! Do Rod Selling, e os outros projetos que BPM, Masmorra Classic, as cinebiografias, né? Desculpa, as filmografias também devem ir pipocando por aí ao longo do ano, né? E, enfim. A minha apresentação de imagens não está aparecendo aqui. Peraí, gente finíssima, deixa eu botar para vocês aqui que o Marcos estava falando e eu fiz uma apresentação de imagens para vocês, né? Só um segundo aí, Marcos. Marcos e audiência, só um segundo aqui que quem não sabe também faz ao vivo, que é o meu caso. Deixa eu colocar aqui, eu deixei rolando umas imagens, mas acho que não deu certo, gente. Deixa eu ver se vai aqui agora. Acho que agora foi. Tá aqui, ó, para vocês aqui, ó, apresentação de imagens aqui no chat. Ó, rolando o senhor Rod Serling, queridíssimo, né? Porque, né, Marcos? É o cara, né? É o cara. Rolando os GIF maluco aí, é isso aí. Só para falar para vocês o seguinte, sim, o Marcos tem toda a razão, a gente vai falar sobre Galeria do Terror. A gente fez todos os episódios da série maravilhosa, que ela é fundamental, que é chamada The Twilight Zone, né? Fizemos 156 episódios, falamos da série do Jordan Peele. Ou seja, aqui só tem fã, né, Marcos? Aqui é fã na veia mesmo, né? Exatamente. E o talento do Rod Selling e a visão interessantíssima que ele tinha, né, de televisão, vai estar presente também nessa nova temporada, com outras características, outros recursos, um elenco, né, ele era um cara que ele sempre tinha muitos amigos e assim, dentro dessa coisa dos atores, né? Ele é um cara que gostava muito de trabalhar com bons atores, então vai ter um elenco estelar também presente nessa série dele que a gente vai falar, que é o Galeria do Terror. Muita gente, eu acho, mais jovem não conhece, não viu, ou nunca nem sequer ouviu falar, né? Nossa, é isso que é legal. Olha, se você nunca ouviu falar de Galeria do Terror, você vai agradecer muito a gente. Já começa por isso, você vai, né, Marco, vai achar a gente aí, seu amigo pra caramba, porque você vai babar. Tem de Vincent Price, tem um elenco tão estelar que nem sei se dá para começar a falar de todo mundo agora, que é muita gente boa, episódio muito bom. Aqui no Brasil ela é chamada de Galeria do Terror, né? Porque sim, tem bastante terror e tal, né? Lá é Galeria da Noite, Night Gallery, né? E tal, né? Sim. E é uma série que tem um documentário que eu já disponibilizei no nosso canal do YouTube. Se você está assistindo aqui pela Twitch, Facebook, eu coloquei um documentário que eu legendei, hein? Foi mó difícil de fazer isso. Eu sincronizei, legendei. Então tem um documentário sobre Galeria do Terror no nosso canal no YouTube, que é Masmorra Cine. E, cara, tem de tudo. Tem de terror, a drama, tem galhofa pra caramba. Ficção científica, fantasia, terrir. Tem terrir a beça. É uma série incrível. Tá no nosso canal do OK Who também, que eu botei toda a primeira temporada. Ou seja, eu sou assim, eu gosto de facilitar para as pessoas poderem assistir.
tá? Então, se você vê na descrição ou lá no nosso site, tá? masmorracine.com.br, você vai ver que eu já disponibilizei toda a primeira temporada com legendas. Então, a gente vai fazer, né, Marcos? Com vinheta, 2 episódios por semana. Vai ser uma parada muito legal, mas é que nem eu falei para vocês, a partir de fevereiro, tá? Que a gente vai primeiro criar a vinheta, fazer todo o nossa agenda, né? Para o ano, porque a gente está falando disso, mas a gente também é um podcast de cinema, então a gente tem os nossos clássicos para conversar, tem as pautas anuais, né, que a gente fala de coisas que a gente acha interessante, relevante, filmografia, que faz tempo que a gente não faz filmografias, então a gente está com muito projeto. Isso tudo para falar para vocês aqui que, olha, por favor, né, não desistam da gente, eu sei que às vezes a pessoa entra em ato, aí a pessoa fica, putz, ninguém está produzindo, né, e tal, mas a gente precisa desse tempo para poder fazer criação de áudio, roteiro, combinar agenda com convidados, então, tá? Esse aqui é a última live do ano, último podcast, por isso que eu chamei o Marcos, e para falar para você, olha, continua com a gente, tá? Continua, marca a gente lá no Twitter, Facebook, tá? Twitter do site é Masmorra_Cast, Facebook é Masmorracine, então eu tô em todas as redes, qualquer coisa, se você precisar de ajuda para, sei lá, né? Tô tendo dificuldade para procurar a Galeria do Terror. Me marca que eu te ajudo, tá? Que eu sempre, né, tô fazendo esse trampo de tentar ajudar as pessoas a assistir, né? As coisas que a gente vai comentar. E como eu falei, eu não vou disponibilizar, eu vou ajudar a galera a procurar o Six Feet Under, porque tá na Netflix. E se não tá na Netflix, não tem nada como um bom torrent para ir atrás, né? Que aí você consegue arrumar em qualidade, HDzão também, né? Interessante, Marcos, que essa série, o Six Feet Under, voltando lá, né? Ela tá em 4.3, sabia? Então ela é super quadradona. A pessoa que tiver TV wide, eu falo, eita, tá faltando os lados, né? Mas é porque ela foi gravada em 4.3, né? Mas tá em qualidade bem alta na Netflix, essa série aí. Tá? Sim, vai ser bacana o pessoal poder assistir aí com boa qualidade de som e imagem, né? Apesar do aspecto, né, de aspect ratio dela tá ainda com o formato das TVs antigas, né? Enfim. E é isso, não, Galeria do Terror tá mega remasterizado, o senhor Rod Serling aparece falando no começo, eu amo isso dele chegar contando a história dos quadros e falando tem todas as pinturas no YouTube e são pinturas estranhíssimas, né, dos quadros, tem umas que são bonitas, outras são pinturas meio modernosas e tal, e as histórias são tão diversas. Vamos lembrar que Galeria do Terror ainda tem um plus, né? Costumam ser 2 episódios, cada episódio tem 2 histórias, tem episódios que tem 3 histórias, ou seja, vai ter tanta coisa para falar com vocês. Eu sei que tem gente muito ansiosa para, né, para a gente começar esse projeto, estaremos aí, tá? Mas para isso a gente precisa manter o site no ar. Vocês vão ter que tentar me ajudar a manter o site no ar para que não caia. Se cair, gente, né, não desistam, né? Fica no Spotify, me marca no YouTube, então no próprio Twitter, né? Mas vamos torcer para não cair, porque tá caro para manter, viu, Marcos? O bendito do site, viu? Sim, mas de qualquer maneira, os podcasts vão continuar existindo, né? Sim. Num ou no outro local eles vão ficar... podem não estar mais, né, lá pode não estar no feed, né? Mas assim, claro que eu sou uma pessoa que eu aprendi a duras penas a fazer backup. Então, se você for no site, pode ser masmorracine.com.br ou melhor ainda, no antigo, que eu tenho uma versão free do site, tá? Que é masmorracine.wordpress.com. O que eu fiz ali? Eu coloquei tudo no archive. Então, na verdade, nossos podcasts, e eu não confio no archive também, tem essa, viu? Mas eu faço assim, eu não deixo um backup num lugar só. Eu aprendi a deixar backups em vários lugares, de preferência ter uma mídia física, eu sou a favor disso, né? Porque você ter 15 anos de trabalho, trocentos convidados e tal, é complicado. E quando eu peço para o pessoal ajudar, é nesse sentido, porque tem gente com podcast incrível que perdeu tudo, né? Não sabe mais onde é que estão os podcasts, né, Marcos? Aconteceu isso várias vezes, né? Infelizmente. É isso aí, gente. Tomei uma água aqui, a garganta tá secando. Então, olha, eu quero dizer aqui para vocês, então, no finalzinho, que, pô, Feliz Natal, né? Feliz Natal, porque estamos prestes a chegar o Natal aí.
e vem as festas, vem Ano Novo. Continue insistindo com seus parentes para se vacinar, por favor, né? Porque não é porque as coisas melhoraram que a doença foi embora de vez, né? Então é importante todo mundo se vacinar. E, poxa, vamos ter uma boa entrada de ano, né? Espero que vocês tenham uma ótima entrada de ano, que vocês tenham um Natal tranquilo. Se vocês não são de Natal, de Ano Novo, que vocês, sei lá, que tenham um momento de reflexão, né? Eu gosto de fazer isso, né? Esse foi um ano que a gente teve perdas também de seres que nós amávamos, né? Eu falo isso, eu sem medo de parecer ridícula, de jeito nenhum. A gente tem o nosso cachorrinho que a gente está mais de 15 anos com a gente, e nós perdemos, e foi um baque muito forte, né? Eu fiquei muito mal por muito tempo, nós todos, né, Marcos, né? Uhum. E tal, porque eu reconheço os nossos bichinhos como filhos mesmo, né? Que a gente dorme junto, brinca e cuida muito, então foi uma dor muito sentida. Então, eu sei que todo mundo, muita gente tem, talvez um amigo, né? Ou até mesmo ainda está todo aquele baque da pandemia. Espero que vocês consigam, né? Porque tudo na vida tem fases, não adianta você querer pular fases, né? Então, que a gente consiga sentir vamos colocar assim, como é que eu posso explicar? Que a gente consiga racionalizar, né? Nossos sentimentos, nossas dores, né? E agradecer por estar com quem a gente ama, né? E tentar, né? Acreditar e confiar, né? Que vai ser mais um ano onde as coisas melhorem e que, se tudo der certo, o Bolsonaro seja preso, né? Porque ninguém merece, né? Que prenda esse canalha. Vamos torcer para ano que vem ser o ano que ele vai em cana, esse vagabundo, né? E Companhia Limitada também. E é isso aí. Tem que prender essa porcaria aí, tá ok? Ok. Quer deixar uma mensagem aí, fofo? Não, que as pessoas tenham um Natal tranquilo, pacífico, podendo se reunir, né, quando for possível, como for possível, né, com seus entes queridos, e também tenham um início de ano aí também com paz, para que dê tempo delas fazerem planos, né, minimamente otimistas para o ano que vem, né? É o que eu desejo a todo mundo. Exatamente. Vamos cuidar da natureza, da terra, cobrar os políticos vagabundos, porque ninguém tá aguentando esse El Ninho, não, gente. Tá foda, viu? Uhum. E é isso aí, gente. Então, beijo no coração. Tô aí nas redes, tá? É só procurar Angel Masmorra no Twitter, na Twitch, tá bom? O Marcos tá como @Noriega Marcos, né, Marcos? Exatamente. No Instagram é Noriega Ilustra. E eu também tô lá como Angélica Hellish. Então, é bem fácil me encontrar. Qualquer problema é só clicar no Linktree, tá? Que tá todos os dados no Linktree. Então, um beijo, Feliz Natal, boa entrada de ano para todos. E vamos finalizando aqui, então, o nosso podcast. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.